Olá, amigos! Este vídeo vai mostrar até onde vai a visão do líder americano. Você sabia que o primeiro chip semicondutor foi fabricado pelos americanos em 1950? Existem apenas 4 transistores e os transistores são o poder do chip. Quanto mais transistores o chip tiver, mais poderoso será o chip. 10 anos depois, o número de transistores em um chip aumentou para 16. No entanto, o fundador da Intel, Gordon Moore, disse que todos os anos os engenheiros criam um chip que dobra de potência, e esse parece ser o caso hoje. Até agora, a IBM criou o chip mais poderoso do mundo quando tem apenas o tamanho de uma unha, mas dentro dele contém até 50 bilhões de transistores. Já o maior chip do mundo da Cerebras contém 2.600 bilhões de transistores. Portanto, o número de transistores no chip é basicamente incontável a olho nu. No início, apenas os americanos fabricavam os chips e os compradores eram apenas o governo e os militares americanos. Naquela época, os computadores eram usados apenas para NASA e sistemas de mísseis e outras aplicações militares. No início, a empresa americana de chips cuidava de toda a cadeia de suprimentos, desde o projeto, fabricação e montagem em um pacote completo para colocar em um computador. Todas as etapas são feitas nos Estados Unidos. Mas em 1960 as empresas de chips viram um grande potencial quando venderam chips para empresas para aplicações de computadores civis. E de fato a indústria de computadores se desenvolveu, criando uma revolução para a humanidade. Além disso, as empresas americanas de chips também perceberam que poderiam transferir tecnologia para outros países, contratar mão de obra barata para ganhar mais dinheiro. E o governo dos Estados Unidos concorda. O único problema é que todos os países onde estão localizadas as fábricas de chips devem ser aliados dos Estados Unidos, incluindo Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Porque agora o governo dos Estados Unidos percebeu que, se não for um parceiro confiável, os segredos da tecnologia de produção de chips dos Estados Unidos podem ser roubados e superados. Além disso, colocar apenas em aliados também mostra que os Estados Unidos confiam em seus aliados e produzem chips que trazem benefícios econômicos para ambos os lados. Como resultado, o relacionamento entre os Estados Unidos e os aliados será mais forte. Os Estados Unidos também proibiram essas empresas de chips de compartilhar tecnologia com seus rivais, como a União Soviética e a China. Mas uma coisa que os americanos não previram foi que os asiáticos são realmente inteligentes demais. Em pouco tempo, os aliados dos Estados Unidos começaram a investir em suas próprias empresas de chips. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Toshiba no Japão e a Samsung na Coreia do Sul começaram a projetar e fabricar chips para competir com os americanos. E em 1990, uma empresa taiwanesa chamada TSMC tornou-se incrivelmente bem-sucedida. O chip que eles produzem é ainda mais avançado do que o chip americano mais moderno. Isso significa que os americanos foram superados. Mesmo assim, porém, a visão americana está sempre um passo à frente. Especificamente, embora a TSMC seja atualmente a empresa de fabricação de chips mais avançada do mundo, superando os Estados Unidos, mas apenas 3 empresas americanas podem escrever software para projetar chips, e portanto, a TSMC de Taiwan continua dependente dos Estados Unidos. A seguir estão alguns componentes da máquina de fabricação de chips que somente os americanos podem criar. Assim, os Estados Unidos ainda detêm a parte superior dessa linha de produção de chips. Então, e a China controlada pelos Estados Unidos por tanto tempo? Como a China entra na corrida dos chips? Quando se trata da China, eles começaram mal. Além disso, os Estados Unidos não permitiram o acesso aos chips durante a Guerra Fria. Então a China também perdeu acidentalmente muitos talentos chamados de fuga de cérebros. Quando os cientistas e engenheiros mais brilhantes da China foram expulsos do país pelo líder Mao Zedong. Mais décadas depois, os líderes da China logo perceberam seu erro. E, ao mesmo tempo, eles também percebem que devem entrar na corrida das fichas se quiserem enfrentar os Estados Unidos. E as intenções da China começaram após o fim da Guerra Fria, quando as relações entre os Estados Unidos e a China se tornaram mais amigáveis. Nesse momento, a China pediu aos Estados Unidos que suspendessem o embargo. Antes disso, havia uma proibição de vender chips para a China, claro que os Estados Unidos concordaram. Aproveitando essa oportunidade, o governo chinês despejou dinheiro em suas próprias empresas de design e fabricação de chips. E uma das coisas importantes que eles fizeram foi chamar engenheiros talentosos nascidos na China que trabalham para empresas de chips em todo o mundo para voltar a servir o país. Por exemplo, aqui está o engenheiro Zhong Chen-yu. Ele trabalhou anteriormente na ASML, uma empresa na Holanda capaz de criar a única máquina de litografia de chip moderna do mundo. Sem máquinas de fotolitografia, seria impossível fabricar chips. E a empresa é uma aliada americana. Em 2019, o engenheiro Zhong Chen-yu deixou a empresa para voltar à China. A polícia dos Estados Unidos emitiu um mandado de prisão para ele, mas não conseguiu prendê-lo. Depois de deixar a ASML, ele abriu uma empresa de chips na China e recrutou engenheiros da ASML.
Eles trouxeram técnicas com tecnologia especial e dizem ter o apoio do governo chinês. Com seus esforços em 2019, a China dominou todo o processo de fabricação de chips de 14 nanômetros. Embora a tecnologia de chip de 15 nanômetros exista desde 2001 e 10 nanômetros tenha nascido em 2002. Assim, a China ainda está atrás dos Estados Unidos e seus aliados por cerca de 20 anos. Mas, recentemente, foi relatado que a China pesquisou com sucesso um chip de 7 nanômetros, mas não o tornou público. Mas, mesmo assim, a China não pode fazer chips abaixo de 5 nanômetros porque a única máquina de fotolitografia para criar esses chips pertence ao lado dos Estados Unidos. E a China não tem chance de comprar essas máquinas proprietárias. Com chips intermediários, a China pode ter aplicações suficientes para eletrônicos civis. Mas para superar os Estados Unidos em inteligência artificial ou em áreas onde o poder dos computadores é necessário, a China precisa de um chip mais moderno. Mas os Estados Unidos agora estão controlando isso. Atualmente, as empresas taiwanesas produzem 63% de todos os chips do mundo e com os chips mais avançados chegam a 92%. E o que é interessante é que Taiwan escolheu os Estados Unidos como aliado, não a China. Portanto, os Estados Unidos venceram a corrida do chip e contam com isso há 70 anos. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Adeus e até mais.